Tudo começa com um casal recém-casados e eles conseguiram uma casa, eles tinham um carro próprio e eles também trabalhavam na mesma empresa, inclusive eles eram dono dessa empresa. Então, por eles ter essa vida, eles saíam de manhã cedo de casa juntos e chegavam junto à noite. E nessa situação toda, quando eles chegavam à noite em casa, o marido tinha que abrir a porta da garagem. E não era daquelas portas de afastar para o lado, era daquelas portas que abrem para cima. Então ele abria a porta da garagem, botava o carro para dentro e depois ele baixava o portão da garagem e trancava o carro. Só depois que ele ia entrar na sua casa. Para facilitar mais, o que eles faziam? A mulher dele descia do carro primeiro, sempre, que aí facilitava bastante. Ela já tinha saído do carro e já abria a porta da casa para quando ele terminasse de fechar o portão da garagem e o seu carro também, ele abriu o portão da garagem, colocava o carro para dentro para poder fechar o carro, ele não tivesse que esperar abrir a porta, pois a porta já estaria aberta porque ela já fez esse trabalho primeiro. Ela tinha um defeito de toda vez que ela entrava em casa, ela tirava o tamanco e botava atrás da porta e depois ela entrava no quarto, só que ela botava bem no meio do caminho e ela tinha mania de encostar a porta. Quando ele abriu o portão, que ela descia do carro primeiro, ela tirava a chave da sua bolsa, abria a porta da casa, aí tirava os tamancos na frente da porta e encostava a porta. Ela sempre colocava os tamancos para o lado de dentro da casa. E quando ela ia para o quarto, tirar maquiagem ou para poder tomar banho, que ele terminava de trancar o carro, fechar a sua garagem, ele tropeçava nos tamancos da esposa, sempre. E isso acontecia toda vez que eles saíam juntos e chegavam juntos. Às vezes ela não saía com ele, era um dia comum, um dia normal, um dia que não era de trabalho, mas quando ela saía, que ela chegava em casa, ela deixava os tamancos, ou então o tênis ou o sapato ali na frente da porta, era costume dela. E quando ele chegava do trabalho ou de algum lugar que ele tinha ido, quando ele chegava, que ele tropeçava, que ele olhava, era nos tamancos da esposa, ou no sapato da esposa, ou no calçado da esposa. E isso acontecia de maneira tão constante que ele chegou a se irritar muito com isso, muito. Ele se irritou bastante, ele falava: amor, toda vez que eu entro em casa, eu tropeço no seu sapato, ou então eu tropeço nos seus tamancos, eu tenho que tropeçar nos seus calçados. Não tem como você tirar os seus calçados e afastar para o lado, para quando eu abrir a porta não ter que tropeçar neles. Aí ela falava: oh, desculpa meu amor, desculpa meu bem, é que eu tenho essa mania desde criança, mas eu vou mudar isso. Ele falou: mude, porque isso está me irritando bastante, toda vez é isso, toda vez é isso. Tá bom, eu vou mudar. Só que esse costume dela era tão fixo na vida dela que ela poderia mudar ali 2, 3 dias, mas no quarto dia, no quinto dia, que ele chegava em casa, que ele abria a porta, ele sempre tropeçava nos tamancos ou no calçado da esposa, seja qual for. E aí ele ficava naquilo sempre. E aí ele brigava, ele criticava, ficava emburrado, né? Eles tinham esse defeito. Aí o que aconteceu? Com o tempo, passados os anos, ela adoeceu e foi hospitalizada. E ela passou algumas semanas no hospital, internada, né? A doença se agravou e ela terminou indo a óbito devido à gravidade da doença. Quando ele seguiu a sua vida, depois da morte dela, ele ia para o trabalho. Quando ele chegava em casa, que ele já tinha baixado o portão e trancado a porta do carro, que ele abria a porta, ele dava 3 passos dentro de casa e ele caía no choro, caía aos prantos, porque ele notava que ele não tropeçava mais nos calçados da esposa, nos seus tamancos. Então era impossível para ele esquecer
dela, porque logo que ele entrava dentro de casa, que ele dava 3, 4 passos, que ele não tropeçava, que ele dava fé que ele não tinha tropeçado no estômago da esposa, ele ia dormir chorando bastante. Às vezes ele nem banhava, ele já ia para dentro do quarto chorando, e ele chorava até amanhecer o dia. Às vezes ele ia para o trabalho, né, e até esquecia, né? Devido ao trabalho ser corrido, ficado pesado, ele até esquecia dela. Mas logo que ele chegava em casa e que ele abria a porta da sua casa, que ele dava aquele espaço cotidiano, ele chorava, porque ele já não tropeçava mais no estômago da esposa. E isso causou nele uma ferida muito profunda em sua alma. E a moral dessa reflexão era que Deus nos ensina a dar valor ao amor, até mesmo através dos defeitos daquelas pessoas que nós amamos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Keep